Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus pela vida e pela salvação. Aqui quem vos fala é a missionária Zelinha. Nós vamos refletir um pouco sobre o livro de Obadias. É um livro que se encontra no Antigo Testamento. É o menor livro do Antigo Testamento. Ele é formado de um capítulo, sendo este capítulo com 21 versículos. E ele se encontra dividido da seguinte forma: de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, você tem a primeira parte do livro, que vai do verso 1 ao verso 14, e o título dado é Os Pecados e o Castigo de Edom. Do verso 15 ao verso 21, o título é A Restauração e Felicidade de Israel. Vamos fazer a leitura do texto. Depois da leitura do texto, nós vamos fazer umas colocações sobre o livro. Na Bíblia de Estudo Conselheira, este livro ele é dividido assim: Deus castiga Edom, que vai do verso 1 ao verso 9. Segunda divisão, a vitória de Edom contra Jacó, que vai do verso 10 ao verso 14. E do verso 15 ao 21, a restauração e a felicidade de Israel. O livro começa da seguinte forma: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos, todos os seus aliados, ó Edom, o empurrarão para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente, quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Você não deveria ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá. No dia da sua ruína, você não devia ter falado de boca cheia, no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo, no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens, no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Que o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte de Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será
será a chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os da Cefela ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus, até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Zefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vemos um texto que mostra a colocação com relação a Edom e com relação a Jacó. Edom e Jacó são os dois filhos de Isaac. Mas nós contemplamos no texto o que descreve a respeito do comportamento de Edom e do comportamento de Jacó. O que aconteceu com eles por causa do comportamento de Edom. Na Bíblia Visual com Infográfico, descreve a respeito desse livro o seguinte: apresenta ideias centrais do livro, que são duas. Deus punirá os edomitas por causa do modo cruel como trataram Israel ou Jacó. E a segunda ideia é: embora os inimigos de Israel ou Jacó pareçam prosperar, Deus dará as terras deles a Israel. As terras dos inimigos são dadas a Israel. Descrevendo um pouco sobre o livro, como mostra a Bíblia de Estudo de Genebra, a visão geral desse livro é: o autor do livro é o profeta Obadias. O propósito do livro é encorajar o povo de Judá, que enfrentava adversidades vindas de Edom, a ter esperança na justiça divina e na vitória final sobre todos os inimigos. Este livro data de 586 a.C. As verdades encontradas neste livro, olha que é um livro formado de 21 versículos, mas nesse livro encontram-se as seguintes verdades: Deus cuida do seu povo quando eles sofrem. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. Deus dará a vitória ao seu povo. E a última verdade é: o fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. Com relação ao autor, nada, diz a Bíblia de Genebra, nada sabemos sobre o profeta Obadias, a não ser o seu nome, que significa adorador do Senhor. O valor e a autoridade da mensagem não se baseiam no renome ou na autoridade do mensageiro, mas porque o Senhor o falou, como mostra no verso 18, o que vou repetir novamente para que você e eu possamos guardar na memória. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho ou palha. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Em Números, capítulo 23, verso 19, também diz a respeito da palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele faz. No Novo Testamento, ainda se tratando da palavra, no capítulo 24 de Mateus, no verso 35, diz: passará os céus e a terra, mas minha palavra não passará. Além do que já fora dito a respeito deste livro, vale salientar mais uma colocação importante a respeito do livro de Obadias. Qual é o propósito e quais as características encontradas neste livro? De acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, nos diz que o livro de Obadias é a respeito de Edom, como mostra o primeiro versículo do texto lido, e é repetidamente dirigido a essa nação, mas ele não foi escrito para os judaítas, como o povo da promessa de Deus. Obadias pode ou não ter entregue um oráculo falado a Edom antes de escrever esse livro. Deus fala contra Edom em benefício de Judá, sentenciando os edomitas à humilhação, à pilhagem e à morte, de modo a fortalecer a fé e a moral enfraquecidas de Judá. Edom mereceu o julgamento de Deus por causa dos prolongados e severos maus-tratos que havia infligido a Judá. A destruição de Edom fazia parte do plano maior de Deus para julgar todas as nações e garantir bênçãos ao seu povo na nova terra.
O propósito do livro de Obadias, então, não era advertir Edom a respeito do iminente julgamento, mas reassegurar ao povo de Deus a sua triunfante justiça em ação em favor deles. O justo poder de Deus, não os planos malignos das nações, determina o curso da história. A profecia de Obadias segue o padrão do arrazoado de uma ação judicial. Ela começa com a cena do julgamento e continua com a fala do juiz, o qual inclui o discurso ao réu, o pronunciamento da culpa e a prolongação da sentença. Ainda deste livro podemos descrever Cristo em Obadias. O que podemos identificar a respeito de Cristo neste livro? De acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, temos a seguinte colocação a respeito de Cristo em Obadias. O livro de Obadias não contém previsões messiânicas que apontam diretamente para Cristo, mas o tema do julgamento divino contra todos aqueles que perseguem o povo de Deus encontra a sua realização em Cristo. O próprio Jesus sofreu nas mãos dos inimigos de Deus, como mostra em Atos, capítulo 2, verso 36. E previu que todos os seus seguidores experimentariam a mesma aflição, como mostra em Atos, capítulo 14, os versos 21 e 22. Ainda assim, Cristo prometeu manter o seu povo no seu amor durante esses tempos difíceis, como mostra Romanos, capítulo 8, verso 28 a 39. Quando ele retornar em glória, irá julgar todos os que se opuseram a ele e ao seu povo, como mostra em Mateus capítulo 25 e como mostra em Apocalipse capítulo 19, verso 1 e 2. A visão de Obadias de uma nova ordem, na qual o povo de Deus é restabelecido em vitória sobre as nações, também encontra a realização em Cristo. Cristo começou a governar em sua ressurreição e ascensão, como mostra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 25. A igreja agora propaga o seu reino por toda a terra, como mostra em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, como mostra em Atos capítulo 2, verso do 37 ao 41. E o expandirá até os confins da terra, quando ele retornar, como mostra em Apocalipse capítulo 11, verso 15. Quando os cristãos sofrem nas mãos dos inimigos de Deus, devem renovar a fé no Deus justo, que se revela por meio da profecia de Obadias. Embora muitas vezes pareça que o tormento da igreja nunca terminará, Deus está sempre trabalhando por trás do véu das aparências em favor de seu povo, como mostra em Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10. Ainda falando um pouco a respeito do contexto apresentado neste livro, que parece tão pequeno, por ser formado apenas de 21 versículos. Do ponto de vista histórico, o livro de Obadias está localizado no século 6 a.C., quando os babilônicos tomaram Jerusalém e os edomitas não só apoiaram os invasores, como também se juntaram a eles, participando do final da batalha. Eles saquearam os israelitas e perseguiram os fugitivos, entregando-os aos inimigos. Nenhuma atitude tomaram em defesa de seus irmãos, Israel, porque Edom e Israel é o conjunto das 12 tribos de Jacó, o que parece confirmar a maior rivalidade histórica do povo de Israel. Sente-se por trás da leitura a referência ao pacto feito por Deus com os patriarcas, pelo qual o Senhor estabeleceu um vínculo sagrado com eles. Esse vínculo era a alma da vida religiosa de todos os descendentes de Abraão, Isaque, Esaú e Jacó. Obviamente eram herdeiros deste mesmo pacto, porque Deus fizera um pacto em Abraão, ou com Abraão. Quando você lê Gênesis capítulo 12, que Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, ele diz a Abraão que abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que lhe amaldiçoassem. E você contempla que Abraão, quando já chamado Abraão, no capítulo 17, Deus diz a ele que vai fazer dele pai de uma grande nação. E essa grande nação vem exatamente do seu filho Isaque, que tem os 2 filhos, Esaú e Jacó. E você vai contemplar que Esaú, em vez de cuidar de Jacó e Jacó cuidar de Esaú, Esaú quis prevalecer contra Jacó. E aí vieram toda a descrição que você encontra no livro de Obadias a respeito do comportamento e da sentença de Deus para Edom, por ele não ter cuidado de Israel, ou Jacó, como deveria, e por isso a mão do Senhor veio sobre ele. A mão do Senhor é sobre todos
Ele é justo, é perfeito, é santo. E quando você e eu devemos fazer o bem e não fazemos, não pense que ficará impune, porque no tempo de Deus, Ele trará a devida correção para aqueles que agem contra a vontade dele. Pois a palavra nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e não o contrário, de querermos prevalecer contra o nosso próximo. Que Deus nos abençoe e que você possa pensar um pouco sobre o que foi apresentado aqui a respeito do livro de Obadias. É um livro que, se você pegar a sua Bíblia, não levará muito tempo para ler, porque é um livro que é composto de 21 versículos, mas é um livro que mostra a ação de Deus em favor daqueles que temem ao Senhor e que se mostra contra aqueles que se levantam contra o povo do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.